Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos à aula 3 do nosso curso de Fundamentos de SOA, Arquitetura Orientada a Serviços, uma paisagem em 360 graus. Hoje a aula vai ser sobre definições para a SOA. Nós vamos trabalhar várias definições da arquitetura orientada a serviços, definições técnicas, definições mais negociais. Vamos ver vários conceitos para a SOA, porque não existe um único conceito para a SOA, dependendo do ponto de vista do qual você olha para esse modelo arquitetural, você tem uma definição, certo? Se você olhar do ponto de vista de infraestrutura, você tem uma definição, se você olhar do ponto de vista de negócio, você tem outras definições, todas estão entrelaçadas, mas uh, uh, cada um enxerga dando ênfase aquelas características que mais atendem aos anseios de cada pedaço desses, né? Então aqui a gente tem uma definição bem técnica, onde SOA ele é um modelo de arquitetura de infraestrutura de TI e também uma abordagem para o desenvolvimento de software. Ou seja, aqui a gente tem infra mais software. Ok? Isso é bastante interessante, porque geralmente muitas pessoas pensam que SOA é só web services. Ah, se eu implementar web services na minha empresa, eu estou colocando SOA. Não, você está colocando um web services na sua empresa. SOA é muito mais do que web services. SOA ele tem a ver sim com a infraestrutura. Se você não pensar na infraestrutura, o seu SOA logo logo, que você diz que é SOA, mas que na verdade não é, ele vai por água abaixo, porque você não vai conseguir escalar, e à medida que você for fazendo reuso, o seu sistema vai degradar, porque você tem que pensar em escalabilidade, em vários fatores, não somente em reuso de programas, ok? Então a infraestrutura ela está fortemente relacionada com o SOA. SOA não existe sem infraestrutura. Aliás, computação, software não existe sem infraestrutura que sustente ele. Aqui uma definição bem conceitual também, um estilo arquitetural que dá suporte e orientação a serviços. Ora, um estilo arquitetural, quando a gente fala em arquitetura, a gente fala na forma como o sistema é organizado, né? É organizado, estruturado, quais são as partes que tem, né? As partes que compõem esse sistema. Então, a SOA ela é um estilo de arquitetura. Ela tem toda uma forma de você organizar o seu software, de você organizar a sua infraestrutura, orientando ela para serviços. E a orientação a serviços, ela é um paradigma de desenvolvimento que é utilizado pelo SOA para desenvolver serviços, ok? Então, arquitetura orientada a serviços é um estilo arquitetural que dá suporte à orientação a serviços, que é a forma como você vai desenvolver os serviços. E aqui, dentro da orientação a serviços, você olha para a infraestrutura, você olha para a padronização de contratos, você olha para uma série de quesitos que são importantes quando você está desenvolvendo os serviços. O SOA ele é a arquitetura SOA ela é baseada no projeto de implementação de serviços. O serviço é a unidade de software pregada pelo SOA, né? Você não tem mais a figura do sistema, você tem serviços. E eles espelham atividades de negócio do mundo real, né? Isso aqui é muito importante, porque o SOA tem muito essa visão de alinhamento com o negócio. Então, os serviços eles devem ser serviços que atendem aos negócios, né, compreendendo os processos de negócio de uma empresa ou interempresariais, por exemplo, um business to business, né, também poderia fazer parte de um SOA, né? Então, a arquitetura orientada a serviços, ela é baseada em serviços que preferencialmente espelham. Você tem um processo de negócio com suas tarefas e você tem lá serviços de tarefa, né? Então, vamos dizer assim, ó, você tem aqui um processo, né, de negócio, ok?
com as suas caixinhas de execução, certo? E isso aqui está na parte negócio, né? Ok? E aqui, na nossa porção de TI, para viabilizar esse desenho de negócio que foi feito, nós vamos ter serviços. Por exemplo, um serviço que a gente chama de serviço de tarefa para atender essa tarefa desse processo, um serviço para atender a outra tarefa de outro processo e assim por diante, ok? Então essa é a forma de você organizar todo o teu software e também a infraestrutura, né? Porque o software aqui ele também tem infra, né? Suportando esse software, ok? Vamos lá, mais definições. Trata-se de um paradigma para organização, ó, vemos aqui organização, então quando fala de arquitetura, fala de organização e utilização de recursos distribuídos, né, e questão sobre o controle de diferentes domínios proprietários. Aqui fala o seguinte, olha, você tem dentro da tua organização vários departamentos, várias áreas negociais, certo? Vários departamentos. E todos eles têm serviços, certo? Então você precisa organizar, né? É uma arquitetura que ela organiza a utilização de vários recursos, de vários serviços que são de vários domínios. Por exemplo, você tem contabilidade, você tem RH, você tem finanças. E todos esses caras têm serviços. Mas, eventualmente, um serviço de finanças pode chamar alguém, um serviço de RH, pode utilizar e eles se integrarem, ok? Um serviço de contabilidade, eles podem ser integrados, mas isso tudo é organizado, esse conjunto de serviços trabalhando em conjunto, ele é organizado pelo modelo de arquitetura de SOA. O SOA ele é uma estratégia que propõe a organização dos ativos de software de forma que eles possam representar processos, atividades ou tarefas de negócio de forma direta. Isso aqui é muito importante, essa questão da forma direta, porque, como naquele desenho que eu fiz do processo, no slide anterior, aqui, isso aqui é uma forma direta, ó. Ou seja, você mapeia do lado do negócio um processo e para atender esse processo, na parte da TI, você tem um serviço. E aí toda a infraestrutura que existe embaixo desse serviço, ela está no final sendo desenvolvida para atender uma tarefa de um processo de negócio. Então, quando eu falo de atendimento de uma forma direta, é isso que a gente quer dizer. Por isso que o modelo de mapeamento do SOA, de mapeamento do negócio para a TI, ele é um modelo mais eficiente, ele é um modelo mais reto do que aquela coisa de você pensar, o que o meu sistema tem que ter, o que você deseja, usuário. Eu gostaria que fizesse um sistema que fizesse o controle dos meus estoques. Tá, mas como é que funciona? E por aí vai, sabe? E aí você tem os requisitos, monta um sistema com um menuzão e um monte de opções, etc. e tal. Existe um processo por trás daquilo ali, mas o processo fica em último plano, fica em segundo plano. O SOA coloca o processo em primeiríssimo plano. O SOA ele pode ser definido como um tipo de arquitetura que utiliza serviços como blocos de construção. Claro, porque o serviço, a ideia é você colocar ele no inventário para ele funcionar como um Lego, para você fazer composições de serviço. Porque você pode, por exemplo, ter tarefas de processos que reutilizem partes de tarefas de outros processos. E dá para a sua empresa uma capacidade de combinação dessas coisas de uma maneira muito mais ágil que ela teria se fosse fazer isso de uma maneira tradicional. Ou seja, facilitando a integração em ambientes corporativos e a reutilização dos componentes por meio do baixo acoplamento, né? Isso aqui, o baixo acoplamento, é uma questão bem forte no SOA,
que quer dizer o seguinte: o serviço seu tem que ser isolado, você só pode ter uma forma de acessar ele, através da interface de serviço que é exposta para ele, certo? Porque se você acessar, todo mundo acessar diretamente aquele programa, então todo mundo vai estar diretamente acoplado, e aí você não vai ter a liberdade de mudar ele de máquina, de mudar ele de plataforma, de mudar de linguagem, certo? Inclusive até de reutilizar, melhorar, poder fazer uma evolução para melhorar o reuso dele, porque ele está numa arquitetura que de repente já não suporta mais, aí eu quero colocar numa máquina mais poderosa, mais parruda, aí eu não consigo porque tem um monte de programas que acessam ele diretamente e não através da interface. Quando eu tenho baixo acoplamento, ou seja, sendo acessado através de uma interface, a interface continua a mesma, lá naquele lugar, eu deixo a interface naquele lugar, mas o serviço eu migro ele para uma outra máquina e a interface redireciona para outra máquina que é melhor, que é mais parruda e etc. e tal. Então, numa perspectiva de organizacional, o SOA ele é um modelo de arquitetura onde se busca uma maior eficiência, vou dar aqui a cor do pincel, melhoria na eficiência, aumento da agilidade, aumento da produtividade, do reuso, melhorar a interoperabilidade entre os sistemas e plataformas. Você tem, de repente, dentro da sua empresa uma instalação mainframe e sistemas em plataforma distribuída, e você quer fazer isso conversar entre si, ou seja, o SOA ele vem para tentar melhorar a integração entre as plataformas e aplicações e até mesmo entre as organizações, aumentar o retorno sobre o investimento, melhorar, ou seja, a partir do momento que você tem mais reuso, isso impacta diretamente aqui, no ROI. Quanto mais reuso, mais retorno sobre o investimento. Melhorar o alinhamento da TI com o negócio e reduzir o desperdício, né? Porque quanto mais reuso, menos desperdício, ok? Quanto menos você reinventar a roda, né? Quanto mais você reutilizar, então menos você vai estar desperdiçando, e isso quer dizer mais money, mais din-din, certo? O serviço nesse contexto, então, ele é uma solução que a TI disponibiliza em suporte aos processos de negócio que são alinhados aos objetivos estratégicos da empresa. Ou seja, a empresa ela tem estratégia. A estratégia da empresa ela se deriva em produtos, serviços, né? Esses produtos eles são levados a cabo e os serviços através dos processos, ok? E aqui nós temos o negócio, ok? E dentro da TI a gente tem serviços que atendem aos processos. E aí nós temos, nesse domínio de TI, onde os serviços atendem os processos, nós temos aqui serviços de várias naturezas. E eu não vou entrar aqui no domínio do ITIL, por exemplo. Não vou falar de TI orientada a serviços, que é um conceito mais avançado que ele abarca junto o SOA e o ITIL, ok? Mas vamos falar que os processos eles são automatizados. O SOA prega que os processos são automatizados através de serviços. Então você não desenvolve mais sistemas, você desenvolve serviços para automatizar os processos. Então o serviço nessa visão, nessa perspectiva negocial aqui, ele é uma solução que a TI disponibiliza para suportar os processos de negócio, para realizar os processos de negócio, estes que estão alinhados aos objetivos estratégicos da empresa, que implementam os objetivos estratégicos da empresa, ok? Então, numa perspectiva então de infraestrutura e software, o SOA ele é um modelo de arquitetura que, vamos trocar aqui a cor da caneta, ele é um modelo de arquitetura de plataforma distribuída. Não que não deu para utilizar ele em mainframe, dá para você trabalhar SOA com mainframe também,
porque ele é uma filosofia, né? Mas a concepção do SOA é para você trabalhar com plataforma distribuída originalmente, ok? Em computação orientada a serviços, ou seja, todo o teu parque computacional ele é projetado para prover serviços, né? E utilizando a orientação a serviços como paradigma de desenvolvimento de software. O serviço, nesse sentido, ele é um agregado de infraestrutura e software. Veja aqui de novo que a infraestrutura ela está junto do software e eles formam uma unidade, né, que ela é destinada a automatizar processos de negócio ou compor outros serviços. Então, aqui está um grande lance de reuso, uma grande questão de reuso, que é você ter serviços que são compostos. Você já criou um serviço e vai criar um novo serviço, você pode compor, né? Compor esse serviço novo utilizando-se de outros serviços que já existem. Por exemplo, você tem um processo que tem uma tarefa num banco, por exemplo, uma tarefa lá que faz adesão ao débito automático. E você tem uma outra tarefa num outro processo que faz recebimento de guia com código de barras. Agora eu quero que toda vez que eu receber uma guia com código de barras, eu faça também a oferta para o cliente para adesão ao débito automático. Então, eu tenho duas tarefas prontas, dois serviços que automatizam isso, eu apenas conecto esses dois serviços, crio um terceiro aqui, posso criar um terceiro que conecta esses dois aqui e diminui muito o tempo de desenvolvimento para entregar esse tipo de solução e eu tenho aqui um aumento de reuso, ok? Eu continuo tendo meus dois processos reparados, mas eu criei agora uma variação dele que se destina a unificar essas duas tarefas, porque era do interesse do meu negócio, ok? Então, sempre infraestrutura junto com o software, não é separado. Existe um princípio do SOA, que é o princípio da independência de serviço, que ele trata muito bem, ele enfatiza muito bem essa questão de você ter a infraestrutura, né, a infra dedicada ao atendimento do serviço, ok? Então, porque no final das contas se trata disso, gente, de substituir essa arquitetura monolítica, esse monolito, esse blocão, esse pedrão aqui, ok? Por coisas menores. Se trata, o SOA, num certo aspecto, ele se trata de diminuir o tamanho das coisas. Você substitui essa máquina inteira aqui, o servidor de aplicação, onde roda um monte de sistemas grandões, e aí o sistema é esse bloco fechado aqui, com um monte de funcionalidades, certo? Que montam a figura de um sistema, e os processos estão todos dispersos ali dentro deles, ok? Você substitui por isso aqui, ó, uma arquitetura distribuída, ok? Com vários servidores e os serviços sendo deployados individualmente, sendo instalados individualmente. Se numa arquitetura tradicional você tem a instalação com um sistema, ok? A tua unidade de instalação ela é o sistema. Aqui na arquitetura SOA, a tua unidade de instalação ela é o serviço. Você instala serviços, você deploya serviços. E aí você tem vários serviços, eventualmente rodando dentro de uma máquina virtual, em várias máquinas físicas distribuídas. E aqui a gente pode ver a correlação de que o serviço geralmente ele tem a ver com uma funcionalidade de um sistema. Por quê? Porque a funcionalidade do sistema para o processo, ela significa a tarefa do processo. Certo? Então, você tem, numa visão de gerenciamento através de processos, onde a empresa ela materializa a execução do negócio dela na figura de processos,
você tem processos e tarefas, e os serviços eles vão automatizar essas tarefas. E a tarefa, na visão tradicional, seria a funcionalidade, o que o sistema tem que ter para funcionar. Quando você faz uma análise de requisitos, um levantamento de requisitos padrão, você faz aquela velha pergunta, o que seu sistema tem que ter? Ah, ele tem que ter um cadastro de clientes, ele tem que ter uma emissão de nota fiscal, ele tem que ter uma inserção de ordens, de pedidos e tal. São as funcionalidades. Mas numa visão de processo, todas essas funcionalidades elas fazem parte de um fluxo de execução, né? Por exemplo, você tem pedido, você tem faturamento, ok? Você tem encerramento, ok? Isso tudo dentro de um processo, né? Numa visão tradicional, isso aqui faria tudo parte desse sistemão aqui, ia ser empacotado aqui dentro desse sistemão. Numa visão SOA, isso é distribuído através de vários serviços, né? Rodando em máquinas distribuídas, numa arquitetura distribuída. Ok? E esse modelo ou outros modelos arquiteturais distribuídos, né? Isso aqui a gente está falando de um modelo que até já está sendo discutido, onde você, nesse modelo você tem servidores de aplicação, máquinas virtuais rodando, já estão chamando isso aqui de monolito, né? A arquitetura de microserviços, ela questiona esse modelo, ela propõe uma implantação de um modelo mais granularizado ainda, ou seja, menor ainda do que esse. Isso é assunto para a gente conversar nas próximas aulas, ok? Mas a questão toda é que o SOA ele tem também muito a ver, tudo a ver com diminuir o tamanho das coisas. Por que é legal diminuir o tamanho das coisas? Porque isso melhora a manutenção, certo? Isso melhora a evolução. Porque fica mais fácil de você pegar uma pessoa e dar manutenção numa coisa menor. Ela demora menos tempo para aprender. É muito mais difícil para um cara vir aqui e dar manutenção num sistema desse, pegar um programa, sei lá, com 10 mil linhas, um único programa com 10 mil linhas para ele dar manutenção, ele vai demorar muito mais para aprender, uma semana, vai fazer isso todo cheio de dúvidas e com muita propensão a erro. Nesse tipo de abordagem de sistemas existe muito acoplamento, muita falta de coesão, né? O SOA não, ele propõe uma abordagem mais coesa das coisas, coisas menores, onde a pessoa vai dar manutenção direta numa operação, direto num serviço, sabendo o impacto daquilo naquele processo, a curva de aprendizado ela é bem menor, ok? Então, meus amigos, para essa aula era isso que eu tinha para dizer para vocês, eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.